Eu vejo o futuro. Ai, o que é isso? Isso ela não viu. Cassandra Webb, também conhecida como Madame Teia, após uma experiência de quase morte, acaba descobrindo que ela tem poderes de ter visões do futuro, mas no decorrer da história ela acaba percebendo que ela pode muito mais do que isso. Ela pode impedir esses eventos de acontecer e estar conectada a vários momentos do tempo ao mesmo tempo. Vamos tentar de novo. De certo modo, um vislumbre dos poderes dela de viajar no tempo e de viajar no multiverso. E se eu pudesse definir esse filme em uma palavra, seria essa: vislumbre. A Madame Teia é uma das grandes personagens do universo do Homem-Aranha. Principalmente para quem acompanhou o personagem nos anos 90 e 2000, sabe da importância dessa personagem nas histórias do Homem-Aranha. A Madame Teia, para vocês terem uma ideia, ela foi a responsável pelo primeiro Aranha-Verso da história. Antes de sequer existir Aranha-Verso, né? Ela já viajava no tempo e já ficava recrutando o Homem-Aranha de outros universos. Então ela é uma mentora do Peter Parker que prevê o futuro e também viaja através do espaço e tempo. Personagem incrível com um poder incrível, mas que acaba sendo desperdiçada em uma história de origem que é só um vislumbre do que tá por vir. E vocês votaram na aba comunidade, vocês deixaram lá nos comentários dizendo: eu quero ver o Jusenei detonar esse filme, eu quero ver ele falar mal, arregaçar as mangas e destruir. Então eu nem ia no cinema, né? Mas já fui pensando assim: não, beleza, eu já posso esperar aqui o pior filme do mundo, o pior filme de viagem no tempo já feito. Mas e aí? Isso é verdade? Esse filme é realmente um treco? Será que é um treco? Vamos ver. Vamos lá, vamos descobrir aqui no Projeto Corrida. Eu, como autor de Viagem no Tempo, eu fico muito triste quando uma história ela abraça a temática de viagem no tempo, mas não faz bom uso da própria temática no decorrer da história. Eu sei que é muito difícil você ser inovador com um monte de história de viagem no tempo que existe atualmente, sabe? Mas você não precisa sempre reinventar a roda, sabe? Você não precisa ser o filme mais brilhante de todos de viagem no tempo. Você não precisa criar uma história de um menino que entra dentro dos filmes favoritos dele e viaja no tempo. Eu só queria falar isso mesmo pra dizer que eu pensei com muito carinho nessa história de viagem no tempo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então às vezes, você pode abraçar sim o clichê. Sabe, ele funciona. Às vezes o clichê ele funciona. Às vezes o simples ele funciona. Mas aí você não fica repetindo as coisas que outras obras já repetiram várias e várias vezes. Aqui a Cassandra, ela começa a perceber que tá tendo vislumbres de momentos do futuro que podem ou não acontecer. Só que aí, em determinado momento, ela percebe que esses momentos realmente acontecem e pessoas podem se machucar. Só que se ela entender que aquilo for uma visão e foi muito rápida, ela consegue impedir que isso aconteça. E eu estava preparado, já estava de colete, preparado pra odiar esse filme. Entrei no cinema com uma expectativa muito baixa, sabe? Eu pensei que na verdade poderia ser muito pior do que o Venom 2. E eu vou estar mentindo muito, cara, se eu disser que eu odiei esse filme. Porque eu não odiei ele. Mas eu também vou estar mentindo muito se eu disser que eu amei esse filme, porque eu não amei. E eu só não odiei ele como eu esperei que eu ia odiar, sabe? Então é por isso que a minha reação ficou confusa. Que eu saí da sessão e fiquei: mas eu não devia ter odiado? Eu não odiei. Então, isso não significa que eu amei o filme, porque sim, ele tem muitos problemas e eu não consegui ignorar esses problemas, sabe? Não consegui, principalmente com minha visão crítica de cinema, não tem como ignorar esses problemas. Primeiro porque os personagens, eles tomam decisões burras e estúpidas. A gente tá em 2024, sabe? Você ficar repetindo personagem burrinho, clichê, já encheu o saco. O vilão do filme, o Ezequiel, ele é uma espécie de Homem-Aranha antes do Homem-Aranha existir, né? Porque esse filme ele se passa antes do nascimento do Peter Parker. E o roteiro, ele dá uma motivação tão besta, tão idiota pra esse personagem, que é impossível você ficar do lado dele, sabe? Tá lá a mãe da Cassandra pesquisando aranhas, e aí ela encontra a aranha, ela fala: cheguei, achei a aranha. Ele pega uma arma, aponta pra ela e fala: passa a aranha pra cá. E ela fala: não, é que eu preciso dessa aranha. E aí o que ele diz? Não me interessa, eu passei fome, ninguém me ajudou. E ele pega e dá um tiro na grávida. E tu fica: sabe que motivo é esse? Eu passei fome, ninguém me ajudou, pá, toma um tiro. Aí ele consegue roubar essa aranha que a mãe da Cassandra havia capturado. E ele acaba adquirindo também poderes de conseguir prever eventos futuros. Só que aí
Isso é completamente inverossímil dentro dessa história, porque se passaram 30 anos e ele já tem esse poder há 30 anos. Então quer dizer que ele teve 30 anos de visões. E você vai aprendendo e você vai melhorando seus poderes no decorrer dos anos, né? Tá, beleza. O que acontece? Ele tá tendo uns vislumbres do futuro de algumas garotas aranha matando ele. E aí, se essa fosse a primeira vez dele tendo essas visões, tá, beleza, ele pode cometer essa burrada. Mas ele já tá há 30 anos tendo essas visões, cara. E aí o que ele decide fazer? Ele decide matar as personagens antes delas se tornarem as Mulheres-Aranha. E essa é a decisão mais imbecil de todos, cara. Porque se você tem visão, você sabe que se você mexe com o tempo, você altera as coisas. Então, pelo fato de você tá indo impedir elas de se tornarem as Mulheres-Aranha, você vai fazer elas se tornarem as Mulheres-Aranha. É o famoso paradoxo de Bootstrap. É o conceito de praticamente toda a obra de viagem no tempo. A cobra mordendo a própria cauda. Aonde você é o causador da própria tragédia, sabe? Você viaja no tempo pra impedir uma coisa, sei lá, alguém morrer, e aí você descobre que você causou essa morte. E eu adoro esse paradoxo, principalmente quando ele é bem trabalhado. E ele é a principal base do meu livro de viagem no tempo. Eu uso esse conceito pra explicar o looping temporal em que o Eloy tá preso dentro da viagem no tempo. Porque ele é um menino que encontra a televisão antiga do avô dele, ele é transportado pra dentro dos filmes favoritos, mas além disso, ele também descobre que a TV é uma máquina do tempo. E quando ele tenta impedir as coisas, ele não consegue, porque ele é basicamente o próprio causador dessas coisas. Então, como que você sai de um looping temporal? E aqui o Ezequiel, mesmo ele tendo esse poder há 30 anos, ele não percebe que ele vai ser o causador da própria morte dele. Como que você não percebe isso? Você tem esse poder há 30 anos, cara. É que nem as visões da Raven. Vocês já assistiram as visões da Raven, né? Então, vocês sabem que toda vez que ela tem uma visão, ela vai lá e tenta impedir. Só que aí no final do episódio, o que acontece? Ela descobre que foi ela quem causou aquilo. E esse cara, ele tá 30 anos tendo esse tipo de visão e não percebe que vai ser ele quem vai causar isso? Madame Teia também enfrenta uma série de outros problemas, principalmente envolvendo as garotas aranha. Elas acabam sendo salvas pela Madame Teia e a Cassandra diz pra elas que elas não devem fazer nada que chame a atenção, porque elas quase foram mortas. E aí, na primeira oportunidade, o que as meninas fazem? Elas vão pra um restaurante. Tá, beleza, vou pro restaurante ali. Só que elas começam a dançar em cima da mesa e chamar a atenção. Isso não faz nenhum sentido com a característica apresentada das personagens. Tipo, elas sabiam dos riscos, foram pra uma lanchonete, chamaram a atenção. Isso que eu tô falando das atitudes das personagens, porque tem uns diálogos aqui completamente sem contexto, explicativos e desnecessários, sabe? São diálogos gratuitos. Peraí, eu te conheço, você mora no meu prédio. Você é socorrista. É, você quase me atropelou. E o que mais me pegou com toda certeza foi quando a Cassandra foi pra Mata Amazônica pra descobrir um pouco mais das origens dela. Daí ela encontra um cara que teve presente no parto dela. E aí ele fala pra ela assim, ó: lembre-se, quando a responsabilidade surgir, grandes poderes irão aparecer. Aí, não, pera aí, cara. Tá me dizendo que essa frase, que é basicamente grandes poderes vêm grandes responsabilidades, foi ela quem aprendeu porque ela é amiga do tio Ben. Então quer dizer que ela vai falar essa frase pro tio Ben, que ela aprendeu com esse cara de forma completamente aleatória. Você tá me dizendo que a frase mais importante do universo do Homem-Aranha surgiu aí, do nada, sem nenhum contexto, sem nenhuma motivação, de forma gratuita, só pra ser uma referência. E isso é o que mais tem nesse filme, referência gratuita. E é uma coisa que eu gostei, caramba, tem a referência. Só que o que eu não gostei é que ela tá no filme, não faz sentido tá no filme, sabe? Tipo, tem o tio Ben, mas o tio Ben, ele tá no filme pra quê? Pra nada? Aí tem a Mary Parker, né, que é a mãe do Peter Parker. Tá no filme pra nada. Tanto que ela tá grávida e ela tem o bebê e eles não tem nem coragem de chamar o bebê de Peter Parker. Por que não tem coragem de chamar o bebê de Peter Parker? Sabe? Não tem nem coragem de falar o nome dele. Na verdade, o filme ele não tem coragem de falar absolutamente nada. Ele não tem coragem de assumir os poderes da Madame Teia e nem de assumir os poderes das Garotas Aranha. O primeiro filme que a gente ia ter só de Garotas Aranha metendo pau, mostrando os poderes, são só visões do futuro, coisas que vão acontecer, que nem aconteceram ainda. Elas não aparecem e sequer ganham poderes. Sabe, na verdade, a Madame Teia, de fato, só se torna a Madame Teia
no final do filme, é tudo uma preparação pro que vem aí. Sabe, o filme parece que ele não tem coragem de dizer que aquele é o Peter Parker, que elas são garotas aranha, que a Madame Teia tem poderes de viajar no multiverso. Eles não têm essa coragem. E a montagem desse filme, ela é muito confusa em alguns momentos, sabe? Porque você não consegue entender em determinadas horas se aquilo é uma visão, se a visão já passou, te confunde, sabe? Em vez de te ajudar, te confunde. E além disso, o filme ele tá cheio de conveniência narrativa que é completamente inverossímil, galera. Por quê? Porque acontece que, novamente, é o vilão. Eu detestei esse vilão desse filme. Ele consegue acesso a um programa de computador do governo que consegue reconhecer pessoas na rua. E eles estão em 2003, tá? E aí, a pessoa que passou pra ele a senha lá do acesso é uma moça do governo que morreu, e o governo não deu falta dela. E ele tem acesso a esse computador na casa dele, o governo não conseguiu rastrear ele, mesmo tendo essa tecnologia, né? E ele tá usando um programa de reconhecimento, tipo uma inteligência artificial, em 2003, no apartamento dele, com internet discada, porque naquela época não tinha Wi-Fi. A internet daquela época era uma porcaria. E vai me dizer que o cara tava conseguindo rastrear um monte de mina na rua em 2003, cara? Para! E nesse filme não, a tecnologia é de ponta. Que se passa em 2003, não, fiquei indignado, cara. Mas Jusenei, meu, nossa, tu me falou só coisa negativa até agora. Tu falou que até que achava mediano. Então, é mais pela sensação de ser um filme do universo do Homem-Aranha, um filme que se passa em 2003. Eu gostei da personagem da Cassandra, gostei da ambientação, da trilha sonora. Isso, né, junto numa pipoquinha com manteiga no cinema. Eu sentei e assisti, eu pensei, putz, eu achei que ia ser muito pior. Ok, beleza, e próximo, sabe? Mas se você realmente curte uma boa história de viagem no tempo, não esquece de conhecer o meu livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Essa história eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Não existe nada igual de viagem no tempo. Sério, galera, me esforcei pra ser criativo pra caramba, pra criar essa história aqui do Eloy Peterson, um menino que encontra a TV do avô dele, descobre que a TV transporta ele pra dentro dos filmes e ele viaja no tempo também usando essa TV. Então é uma história original, criada por mim, fiquei 3 anos quase trabalhando nela, completamente ilustrada, de fácil leitura. O Mistério no Tempo tá recebendo só elogios dos leitores na Amazon. Também tô recebendo várias fotos dos leitores, desenhos, mensagens da galera dizendo que leu mais de uma vez. Então dá uma chance pra essa obra de viagem no tempo brasileira. Valorize obras nacionais. Vou deixar o link aqui na descrição. Tá com preço super bom lá na Amazon. Ou também tá disponível no Mercado Livre em até 3 vezes sem juros. E é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Tchau!